suas raízes estão no sentimento repressivo das elites brasileiras em relação ao povo. Que diferença ver ontem, uma felicidade na alma, o companheiro João Pedro Stedley dizer tudo o que achava com as suas reivindicações concretas na cara da Presidente da República. E ela responder na cara de todos nós o que ela pensava. Isso é o jeito de tratar as contradições e os conflitos sociais, que não é o que caracteriza a elite tucana, paulistana e paulista. Mas não é só a presença repressiva. Não é só a presença repressiva. A Constituição que presidiu o restabelecimento da democracia no Brasil é uma Constituição liberal. Em primeiro lugar, ela diz que todos somos iguais diante da lei. E aquele velho barbudo alemão diz, aí começa a desigualdade. Porque nós somos profundamente desiguais. Aplicar o mesmo formato, mesmas demandas para a gente desigual é reproduzir a desigualdade, reproduzir a injustiça. Mas não é só isso. O que está presente em Pinheirinho é que o caráter de classe da Constituição liberal brasileira consagra fortemente o direito à propriedade. Não é a propriedade da minha escova de dente, é a propriedade da minha terra, da minha, especialmente nas Rinarras, né, na minha. O direito à propriedade é garantido na lei, e se por acaso alguém tem as suas terras improdutivas ocupadas, ele sabe muito bem o que fazer. Telefona para o juiz, telefona para a polícia, e a defesa da propriedade privada, que é um direito de uma minoria, tem materialidade concreta. A polícia vem e desaloja, e sabemos como ela desaloja. E o direito da grande maioria da população? O direito ao emprego. Está lá embaixo na Constituição, no meio de tantas outras coisas, não é uma cláusula pétrea da Constituição, né? O direito, costuma-se falar o que é direito sagrado da propriedade. Parece que é Deus que delegou o direito de propriedade a uma estreita minoria. Ele tem muitos defeitos, mas esse não tem. E o direito ao emprego? Se a pessoa perde o emprego, deixa de ter a possibilidade de trabalhar, de ter uma remuneração minimamente digna para poder viver. Nada. Não tem a quem reclamar. A quem não tem uma instância que nem sequer pro forma eu possa depositar uma reclamação. Essa sociedade de mercado não me paga nem o salário mínimo. Está querendo dizer que eu não valho nem essa merreca que é o salário mínimo. E não tem quem me defenda. Essa é uma Constituição de classe. Privilegia o direito da minoria à propriedade e não aquilo que é a condição mínima da dignidade da sobrevivência, que é o salário. Nós estamos crescendo com o emprego formal nos últimos 9 anos. Mas a desarticulação feita pelo neoliberalismo é tal que até hoje a maioria dos brasileiros não tem carteira de trabalho. Na mídia brasileira, a formação da opinião pública. Qual é o cotidiano das pessoas? É acidente de trabalho, é transporte indecoroso, assédio das trabalhadoras nas fábricas, etc. Tal. Isso não existe, isso não existe. Isso é o passado dos monopólios dos meios de comunicação presentes na nossa vida, está excluído da ideia dos direitos humanos. E é um direito humano elementar, o direito de trabalhar em mínimas condições razoáveis com um salário básico, coisa que não existe mesmo no nosso país, 9 anos depois da melhoria do poder aquisitivo dos salários, da melhoria do nível de emprego. Mas não é só isso na memória passada que sobrevive hoje em dia. É muita coisa, e por isso é importante que o passado não seja investigado apenas para essa enorme investigação pendente da repressão no Brasil. Porque muito mais coisa, a ditadura militar degradou o serviço público no Brasil. Porque, na verdade, hoje a gente reduz os protagonistas da ditadura militar aos militares que deram um golpe, se mantiveram no poder e foram responsáveis políticos diretos pela tortura, pela desaparição, pela execução e tudo mais. Mas, na verdade, houve todo um setor empresarial brasileiro que é quem ganhou com isso. Lembre-se que entre as primeiras medidas da ditadura estava a intervenção em todos os sindicatos, congelamento de qualquer campanha salarial, arroxo salarial. Quer dizer, toda a ditadura, a repressão que nós esperamos trazer a limpo com a Comissão da Verdade, era uma operação política para multiplicação da acumulação de capital privada
da grande burguesia brasileira e do capital internacional. Então não era apenas uma operação política, uma operação econômica. Aquele milagre, chamado milagre, tinha santo no milagre. E entre os santos estava a baioneta, estava o pau de arara, estava a tortura, estava a desaparição, estava o fuzilamento. Eu acho que tão importante quanto investigar tudo que seja possível na Comissão da Verdade é ela fazer o relato oficial da democracia brasileira sobre o que aconteceu ali. Houve uma ditadura militar, como disse muito bem Maria do Rosário, não eram duas forças, dois bandos brigando entre si. Os tais dois demônios brigando entre si, não. Havia um grande demônio. Querem nos atribuir a nós que estávamos na clandestinidade eventuais... Companheira Maria do Rosário. Como diria o Shakespeare, tinha uma lógica naquela loucura. Aquela violência desenfreada, o regime de terror que eles instauraram, era para dar impor um novo ciclo de acumulação no capitalismo brasileiro. Foi na base da superexploração dos trabalhadores. Vocês imaginam, tudo que se acumulou de riqueza naquela época pelo grande empresariado, sem aumento salarial, sem campanha salarial, sem sindicato. Então vocês podem ter ideia de que não foi uma operação apenas política, um desvario de implantar ditaduras para evitar a subversão no Brasil. Foi, na verdade, um bloqueio, uma consolidação de um regime ditatorial e de terror para favorecer o processo de acumulação de capital no Brasil.